Você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre rios, lagos e águas subterrâneas. Não esqueça, um recurso extremamente importante para o cenário nacional e internacional, ok? Nós percebemos aí a distribuição das águas subterrâneas, que chegam a aproximadamente 29,9%, enquanto os rios e lagos, que são águas superficiais, 0,3%, os pântanos, solos gelados, umidade do solo 0,9% e as calotas polares e geleiras 68,9%, ok? Vamos analisar cada momento a partir de agora. Primeiro, alguns conceitos hidrográficos extremamente importantes. Não esqueça que hidrografia nada mais é que a parte líquida da Terra, ok? Representada por mares, oceanos, lagoas, lagos e até água subterrânea. Os afluentes são rios que abastecem o rio principal. O regime fluvial é a variação entre o nível do mar entre as áreas altas e baixas, ou seja, quando o mar está alto, quando o mar está baixo. Esse é o regime fluvial, ou um rio, ok? A bacia hidrográfica é a área drenada pela rede fluvial. Não esqueça que nessa bacia hidrográfica nós temos o rio principal, seus afluentes e a área drenada. Já os rios, não esqueçamos, são cursos naturais de água doce provenientes das águas subterrâneas. E aí nós temos dois grupos de rios. Nós temos rios de planalto e rios de planície. Os rios de planalto são rios que possuem quedas d'água e eles são responsáveis e muito importantes pela construção de hidrelétricas. Ok? Já os rios de planície são rios que não têm queda d'água, mas são utilizados para pesca, lazer, navegação e o consumo, ok? As águas continentais, elas são representadas por rios, lagos, geleiras e águas subterrâneas. Não esqueçamos que os rios, como já falamos por aqui, são cursos naturais de água doce que correm sobre a superfície. Já os lagos são cursos naturais de água doce que acumulam em terrenos baixos, ok? Já as geleiras são massas de gelo que se formam em regiões onde a queda da neve é superior ao degelo. Assim, normalmente são encontradas em regiões de altitudes elevadas, ok? Já as águas subterrâneas, elas são reservatórios naturais de água doce localizados sob a superfície, ou seja, no interior da litosfera, e se divide em dois momentos. Nós temos o lençol freático, que é aquele que está mais próximo da superfície, e temos o lençol artesiano, que é aquele que está mais distante da superfície. Ok? Bem, agora vamos detalhar o que é um rio. Ok? Não esqueçamos, como já acabamos de falar, os rios surgem a partir do afloramento dos lençóis freáticos. E o rio tem alguns elementos, E claro, esses elementos são a maior parte utilizados para as ações humanas. Então vamos lá. Nós temos a foz, que é uma área de deságue, do rio. Como a gente percebe, o rio nasce, perfeito, e aqui você tem ele percorrendo. Quando ele deságua, você tem a foz. Você tem o curso, que é o trajeto percorrido pelo rio. Tudo bem? Nós temos o volume, que é a quantidade de água do rio. O afluente, não esqueçamos, são águas que vêm de diversas fontes. São geralmente chuvas, pequenos rios que despejam água no maior rio, que é o rio principal. Tudo bem? Não esqueça também da nascente, que é onde você tem a origem exatamente do rio, ou seja, onde nasce o rio. O regime fluvial, que é a variação entre a cheia e vazante. Perfeito? A bacia hidrográfica, que é o conjunto formado exatamente pelo rio principal, os seus afluentes, e a área drenada por essa bacia hidrográfica, ok? E a confluência, que é justamente a área de encontro entre rios, ok? Bem, dando continuidade, nós temos aqui a estrutura importante que os rios têm. Observe, os rios surgem a partir do afloramento de lençóis freáticos, como nós já falamos, e aí vamos agora identificar. O número 1, se nós formos observar aqui, nada mais é que o rio, ou seja, o curso natural. O número 2 já seria a margem, é a faixa de terra nas áreas laterais. Tudo bem? O leito, não esqueça, é a área ocupada pelo rio. Tudo bem? Nós temos o número 4, são as vertentes. As vertentes é uma área de drenagem, Você tem exatamente a área que drena justamente toda essa área. Tudo bem? Os interflúvios, são os divisores de água, que a gente percebe aqui nas áreas do número 5.
tudo bem? E o talweg, né, que é justamente a interseção entre duas superfícies. Tudo bem, meu amigo? Bem, ainda em rios, nós precisamos lembrar dos tipos de rios, ok? Nós temos aí 4 tipos importantes de rios. Nós temos os rios efluentes, ok? Que são rios que recebem água do subsolo e aumentam sua vazão em direção à junçante, tudo bem? Nós temos os rios influentes, né? Que são aqueles rios onde você percebe que perdem água para o subsolo através da infiltração, tudo bem? E diminui a vazão em direção à junçante, ok? E nós temos os demais rios que vamos analisar a partir de agora. Como exemplo de rios influentes, nós temos aqui o Rio São Francisco. Não esqueça que os efluentes recebem água do subsolo, tranquilo, e aumenta sua vazão em direção à junçante. Tudo bem? Já os influentes, ok? Eles perdem água para a infiltração. Aqui você tem o exemplo do Rio São Francisco. Rio Amazonas, um rio efluente, e o Rio São Francisco, um rio influente. Tudo bem? Os rios perenes são aqueles que, claro, as águas ocorrem durante o ano inteiro. Então a gente diz que são rios permanentes, ok? Já os rios intermitentes já são rios que não correm o ano inteiro. Como exemplos de rios perenes, nós temos o Rio Amazonas, o Rio Tocantins, o Rio São Francisco e temos o Rio Paraná. E claro, já em relação aos rios intermitentes, são rios que secam durante a estiagem, ou seja, durante as secas, e são alimentados pelo escoamento superficial e superficial, né? Nós temos alguns rios, né, que infelizmente passam por esse processo. Tudo bem? Bem, ainda sobre rios, nós temos tipos de canais. Nós temos 4 tipos de canais. Nós temos o canal retilíneo, o canal meandrante, o canal entrelaçado e o anastamosado. Tudo bem? O canal retilíneo, o rio percorre um trajeto sem desvio, né? Ok? Em direção à foz. Já o meandrante, o rio tem curvas sinuosas, né? Como a gente percebe, e largas entre si, né? Através da escavação da margem. Então nós percebemos aqui, ó, que nós temos uma margem côncava e temos uma convexa. Então, se nós formos perceber, esse é o meandrante. Ele já tem curvas sinuosas, ok? Já o rio entrelaçado, esse é curioso. Os braços de rios voltam ao leito principal, ok? E formam ilhas. É exemplo da ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, né? Eles dão a volta e sempre vão em torno do rio principal, ok? E claro, nós temos o anastamosado. Esse anastamosado, o rio apresenta uma grande quantidade de água sedimentar, logo tem um obstáculo natural. Então ele tem umas rugosidades no meio dele. Normalmente são ilhas, algumas saliências que dificultam exatamente esse trajeto. Daí você precisa identificar os canais retilíneos, meandrante, entrelaçado e anastamosado. Ok? Ainda sobre rios, nós precisamos lembrar exatamente sobre a questão da foz, né? Tipo de drenagem, né? Nós temos aqui, ó, a drenagem arreica, exorreica, endorreica e criptorreica. A arreica, os rios têm toda a superfície, né? Ou seja, toda a água evaporada e infiltrada pelo solo. Isso acontece normalmente em áreas áridas e semiáridas. Tudo bem? Já a exorreica, os rios desagam nos oceanos, né? Nos mares, no oceano, ou seja, os rios correm para fora do continente. Isso acontece com o nosso rio Amazonas. Tudo bem? Nós temos a endorreica, os rios desagam em outros rios e em lagos, ou seja, não tem saída para o mar. Logo, o curso do rio ocorre dentro do continente. Então, você percebe que já seria um rio, né, dentro da área continental. Por isso, endorreica. E claro, nós temos a criptorreica. Os rios têm o seu curso em áreas subterrâneas, como rios de calcários, regiões calcárias, representada por grutas e cavernas. Ok? Bem, agora sim, vamos falar de foz. Existem 3 tipos de foz. Super interessante. Nós temos a foz de delta, a foz de estuário e temos a foz mista. A foz de delta é quando as águas do rio desembocam no mar ou no oceano, através de várias redes de canais, como nós conseguimos perceber aqui, né, na imagem. Tudo bem? Já o foz de estuário, as águas, né, desaguam no mar e oceano através de um único canal, como a gente consegue perceber aqui nas 2 imagens.
Já a foz mista é quando você tem a presença tanto da foz de delta, que tem vários canais, e a foz de estuário, que tem apenas um canal. Ok? Bem, agora vamos falar de lagos. Os lagos, eles se formam em áreas de depressão na litosfera e que contém água de forma variável. Existem 3 tipos de lagos. Existem lagos glaciais, lagos vulcânicos, lagos mistos. Os lagos glaciais, eles surgem em depressões escavadas pelas geleiras, né? Como nós podemos perceber nessa imagem. Já os lagos vulcânicos, as águas ocupam as antigas crateras de vulcões, né? Como nós conseguimos perceber justamente nessa área. Tudo bem? E os lagos mistos surgem a partir do acúmulo de água em dobramentos, né? A partir das orogêneses, ok? Em falhas geológicas, como nós conseguimos perceber nessa imagem. Tudo bem? Bem, agora, para encerrar nossa aula, nós temos as águas subterrâneas. Não esqueça, o próprio nome já induz a sua definição. As águas subterrâneas são aquelas águas que estão no subterrâneo, são as águas que infiltram no solo e atingem o lençol freático. Tudo bem? Não esqueçamos que, nesse contexto, o solo e a estrutura geológica participam do ciclo hidrológico como reservatório de água, que a gente chama isso de aquíferos. Tudo bem? O que são os aquíferos? Os aquíferos, não esqueçamos, eles são depósitos de água constituídos por rochas e solos que permitem a circulação e o armazenamento de água no subsolo. Ok? Já o lençol freático, não esqueçamos, ele é uma superfície que delimita a zona de preenchimento dos espaços porosos. Você sabe que tem rochas porosas e aqueles espaços porosos são preenchidos com água. Isso a gente chama de lençol freático. E claro, esses espaços porosos e permeáveis fazem com que haja um acúmulo de água. Então, se nós formos observar, aqui nós temos o aquífero do Guarani, ó. Ok? Observa que atinge aqui o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, o Brasil, e assim como diversos estados brasileiros. Ok? Tudo bem? Lembrando que o lençol freático nada mais é que aquela água que está na superfície que vai delimitar a zona de preenchimento. Ok? Até o nosso próximo encontro e compartilhe com seu amigo o canal.